Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nessa manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 85, que tem como título Testemunho. Esse capítulo é para nós muito comum quando se fala do Evangelho, nosso testemunho pessoal, a nossa experiência com o Cristo. O que nós conseguimos expressar a partir do nosso contato com o Evangelho, com Jesus. Essa palavra testemunho, ela tem uma vinculação com outra palavra que existiu muito no início do cristianismo, que era mártir, que eram aqueles que testemunhavam com o Cristo até as últimas consequências, dando sua vida, sendo torturados até a morte, queimados, crucificados, Aquele que davam o testemunho da sua fidelidade ao Evangelho, a Jesus, eles eram levados até o sacrifício. Gente, cada um de nós deve testemunhar com o Cristo, É claro que dentro da comunhão que já construímos com Ele, Aprofundando sempre essa comunhão para que possamos cada vez mais testemunhar essa fidelidade com Ele. Para que possamos também chegar a sermos mártir, Para louvarmos a Deus, tendo a oportunidade de nos consagrarmos para o futuro da humanidade, lançando luz ao caminho do mundo e despertando muitos corações para a glória do Evangelho. E o Emmanuel, ele começa o capítulo com um versículo que está em João, capítulo 18, versículo 34, que é uma fala de Jesus, e ele fala assim: respondeu-lhe Jesus, dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Essa fala de Jesus, ela foi dita depois da última ceia, um diálogo que Jesus teve com Pilatos. É uma resposta a uma pergunta que Pilatos fizera a Jesus. Lembrando que Jesus sempre respondia a uma pergunta com outra pergunta, Levando o indivíduo a pensar no que ele buscava, quais as intenções que o moviam. E a pergunta de Pilatos foi assim: tu és o rei dos judeus? Então, Jesus responde com esse versículo. E Jesus nunca quis se apresentar como rei do mundo. Ele mesmo deixou claro: meu reino não é deste mundo. Ele era rei, sim, mas em outros termos, Uma realeza celestial, uma realeza divina, uma realeza que fala da missão do seu espírito, Missão de gerenciar todo o processo evolutivo aqui na Terra. Todos os espíritos que aqui evoluem estão sobre a sua tutela. Mas Jesus não trabalha sozinho. Ele conta com inúmeras falanges
de mensageiros, de ministros que o auxiliam na missão de governar a terra. Ele é o nosso governador espiritual. Ele é o espírito mais puro que a humanidade já recebeu, né? Mas ele nunca se apresentou como rei, como fora Davi, né? Para que pudesse, com a sua superioridade, restabelecer o poderio de Israel. Eles queriam que ele fosse uma ameaça ao Império Romano, mas foi crucificado. E a crucificação naquela época era considerada sem muita importância, né? Pois daí um tempo ninguém mais se lembraria do crucificado. E eles queriam que Jesus fosse apagado da memória do povo. Então Jesus diz a Pilatos, né? Responde quando ele pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus diz: você está falando isso porque te disseram ou é uma opinião pessoal? É um pensamento seu ou você está se deixando ser influenciado? E Pilatos, ele sabia que ele estava diante de um justo. A sua mulher o dissera. Ele teve também influência espiritual, que lhe disseram que Jesus era um justo. Mas, devido à sua posição social, ao seu cargo, ele não poderia deixar de fazer o que a lei mandava, que era crucificar Jesus. E Emmanuel começa o capítulo dizendo-nos assim: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos, na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Então, será que Jesus não está fazendo essa pergunta para nós também? Né? Quando a gente fala assim: Jesus é o Mestre, Jesus é a suprema bondade, Jesus é grandioso. A gente fala isso de nós mesmos, porque a gente teve uma experiência com Cristo, ou a gente fala porque ouviu alguém dizer, um palestrante falando. Ouvimos isso da boca do Chico, do Eurípides, né? É uma experiência que nós estamos construindo com Jesus, ou ainda é uma projeção de terceiros sobre nós? Então, é aquela pergunta: o que você sente a meu respeito? Como tem sido a sua relação com o Cristo? Está sendo construída na exterioridade ou está incorporando dos outros essa relação? Será que nós temos raízes com Jesus em nosso coração? Qual a dimensão dessa relação? E o quanto o nosso testemunho é verdadeiro? Então, nós só vemos nossa experiência com o Cristo quando somos testados nas lutas, nas provas. Como vou agir perante tudo isso que está me acontecendo? Isso nos revelará
o quanto confiamos em Cristo, né? Aí nós veremos a profundidade da nossa experiência com Jesus. Reconhecer a misericórdia de Jesus quando tudo não dá certo como nós esperávamos, né? Aí é que o testemunho se revela. E quando chamamos Jesus de misericordioso, de justo, de mestre, de salvador, nós temos que prestar atenção, se não estamos apenas repetindo o que o outro fala. Mas será que nós estamos convencidos de tudo isso? Ou está apenas num campo de admiração, né? E não num campo de responsabilização individual, para não cairmos na idolatria, projetando a experiência do outro, né, como sendo o espiritualizado, o apóstolo do mestre, né, colocando-o em um patamar inatingível, para ficarmos tranquilamente acomodados na nossa velha posição, né? Nós ficamos exaltando a experiência do outro e nos esquecemos de adquirir a nossa. E Emmanuel continua. É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Então, o que trazemos por trás dos títulos? Uma experiência real ou apenas um verniz para parecer sólido? Mas quando vêm as provas, né, as lutas, não conseguimos resistir às experiências. Mais do que repetir as experiências dos outros, nós devemos trazer à realidade as nossas experiências para que possamos testemunhar. Então, nós temos que exemplificar com conhecimento. Se falo de Jesus, se tento passar seus ensinamentos, eu tenho que primeiramente conhecer e praticar esses ensinamentos, não é? Ter experiência real com ele, pois Jesus, ele é um mestre de vida, de culto, de adoração, mas ele nos mostra também um mestre de jornada, de luta, de conduta, que levaremos por várias encarnações. E Emmanuel ainda fala, quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa permanece. Então, a experiência religiosa em essência é aprofundar a comunhão com o divino. As experiências com Cristo. E expressar esses valores na minha vida afora. A religião é essa busca de experiências, porque ela que permanece. Desenvolver seus potenciais divinos, comungar com o seu Cristo interior, né? Portanto, com Jesus,
essa é a proposta. Tudo passa. E o que fica é a nossa experiência cada vez mais profunda com Deus, com Cristo, com nós mesmos, né? Com o conhecimento de nós mesmos. Mais um pouquinho, Emmanuel continua. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente a patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos também. Então, gente, você pode dizer assim: eu convivi com o Chico, eu convivi com o Divaldo. E daí? Não é isso que vai conseguir um melhor acesso na vida espiritual. Pelo contrário, o que vale é a nossa construção, né? É uma escola individual. André Luiz, ele diz, na introdução do livro Nosso Lar, assim, temos que ter muito esforço para entrar na academia do Evangelho do Cristo. E como é que se dá isso? Efetuando um curso difícil na companhia do Mestre. Ouvindo dissertações sem palavras, ou seja, enfrentando as lutas da vida e recebendo lições de cartas invisíveis, ou seja, vivenciando a sua programação reencarnatória, né? Seguindo os ensinamentos do Mestre, louvando a Ele, não só nos momentos bons. E para terminar, Emmanuel fala-nos: reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então, aqui, Emmanuel, ele não nos fala para não nos inspirarmos, né, nos outros, num Chico, num Divaldo. Não é isso. Mas é preciso que a nossa experiência avance nesse caminho que eles já percorreram, né? Se a gente apoiar as nossas estruturas espirituais neles, pode ser que mais cedo ou mais tarde as circunstâncias da vida nos afastem momentaneamente de Jesus, né? E aí, como estará a nossa fundação, a nossa resiliência, a nossa base? Então, gente, que possamos saber dos ensinamentos de Jesus, pôr em prática esses ensinamentos, para que exemplifiquemos, edificando a nossa evolução espiritual e testemunhemos na fidelidade de Jesus. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um feliz domingo com muita harmonia junto aos seus familiares. Obrigada.